dia a todos. Bem-vindos de volta à nossa disciplina de História do Direito. Hoje, dia 10 de março de 2021. Essa é a nossa segunda aula síncrona, terceira semana do semestre. Iniciando aqui, já iniciei a gravação. Legal, pessoal começando a entrar aqui. Vamos ver agora se vocês me escutam bem. Muito bem, pessoal. Para a aula de hoje, eu vou retomar alguns dos conceitos, alguns pontos que foram discutidos anteriormente na nossa primeira aula introdutória. E vocês poderão também acompanhar o material da nossa disciplina, né, no segundo tópico da nossa página do Moodle, né? Ali vocês encontram dois PDFs, um que é um capítulo de livro relacionado ao conteúdo da nossa disciplina, algo que vai ser mencionado hoje, e também um PDF que são slides que acompanham a aula, tá? Em especial, só dois slides iniciais, depois eu comento sobre os demais em uma outra situação. Só permitindo. Muito bem. Vocês conseguiram ler o primeiro capítulo referente à aula anterior, né? Lembre-se, né, de trazer dúvidas ou questionamentos para esse período, para esse espaço de aula. Muito bem. Bom, na aula anterior, nós destacamos em alguns pontos uma tendência tradicional existente na história do direito, do estabelecimento de uma história que tem um sentido legitimador do sistema jurídico. Tá? Como vocês já discutiram, vocês já conhecem esses conceitos, todo sistema legal, né, o direito, ele é um sistema de legitimação, de alguma forma, porque ele se relaciona com como o poder é exercido dentro de uma sociedade. Então, quando a gente pergunta por que é legítimo que um poder tenha sido utilizado, seja numa prisão, numa sentença, numa ação do governo ou algo assim, uma das respostas será sempre porque está de acordo com o direito, né? Então, o direito ele é um sistema de legitimação. E por muito tempo a história do direito foi pensada do ponto de vista da legitimação deste próprio sistema. Seja por destacar as origens nobres do nosso sistema jurídico, a força da tradição, a continuidade do nosso sistema para com um direito romano que vem de mais de 2000 anos, ou também pela noção de progresso na história, de evolução dos conceitos, a ideia de que os conceitos jurídicos eles são frutos de um desenvolvimento, de uma evolução, e que, portanto, no direito de hoje, nós temos um direito melhor do que do passado, porque ocorreu tal evolução. Então, a história do direito, ela muitas vezes serve diversos propósitos, muitas vezes como um instrumento retórico da própria dogmática. Por outro lado, nós destacamos também a necessidade de uma abordagem crítica da história do direito, e a abordagem crítica, ela está preocupada com em não ser um instrumento da dogmática, de não ser simplesmente uma forma de decorar, de ilustrar, né, de enriquecer assim de maneira superficial o exercício, o uso do direito dogmático.
Eu destaquei para vocês que o estudo da história do direito ele exige da gente a reflexão e a superação de alguns dos pressupostos teóricos do direito contemporâneo, especialmente os pressupostos associados ao juspositivismo. Alguns desses pressupostos fundamentais são a ideia de que o direito ele se relaciona de forma imediata e de forma necessária com a ideia de Estado. Tá? Para o direito contemporâneo é muito forte a conexão entre direito e Estado. A ideia de Estado moderno ela permeia todo o nosso discurso jurídico. E a gente muitas vezes tende, inclusive, a acreditar que só é possível existir direito dentro da esfera estatal. Esse é, inclusive, um dos pressupostos da teoria positiva, kelseniana. Né? Só que quando a gente olha para a história do direito, a gente precisa se questionar se existe essa conexão entre direito e Estado. Na Idade Média, na Idade Antiga, no século XIX, em todos os lugares em que a gente vai realmente estudar o fenômeno jurídico. Tá? Então a gente tem que superar essa conexão necessária para ver o direito para além da esfera estatal. Então nós vamos ter uma perspectiva de que o direito ele está diretamente conectado com aquela sociedade, não necessariamente de forma estrita a esfera estatal. Por outro lado, outro pressuposto teórico fundamental do direito contemporâneo, em especial do direito positivo, é a ideia de que as normas jurídicas elas são necessárias e claramente distintas das demais normas sociais. Quer dizer, que para o estudo sério do direito é importante, é necessário que se consiga separar, diferenciar o que é uma norma jurídica e o que é uma norma moral, ou religiosa, ou econômica, e assim por diante. Então, a separação entre a esfera jurídica e as demais esferas da normatividade, a gente pode dizer assim, esta separação é um dos pressupostos do estudo do direito positivo atual. E este é outro pressuposto que precisa ser, digamos assim, se não inteiramente rejeitado, mas pelo menos relativizado no estudo da história do direito. Tá? Porque quando a gente vai analisar o direito do passado, esta separação se encontra muito mais difícil de ser feita, tá? E nos traz a questão de se nós não deveríamos ver para além dessa distinção, até mesmo na análise do nosso próprio direito atual. Né? Então, a gente destaca aqui a necessidade de uma visão multidimensional do fenômeno jurídico, interdisciplinar, e, em outros aspectos também, a inserção da análise do direito na análise da sociedade. Tá? Então, a ideia de que a gente vai, para entender um determinado direito, a gente precisa entender necessariamente a sua sociedade. A sociedade onde ele opera, né? Porque o direito ele é um instrumento, ele é uma ferramenta que será sempre utilizado por pessoas. Né? Não é algo que tem um significado por si só. Professor? Sim, pode falar. Isso seria, então, a gente começar a pensar, quando vai estudar no passado, a estudar dessas outras que o senhor acabou de falar, das normas morais, religiosas, para poder entender o direito, então. A gente não estudaria, tipo, só a norma jurídica, e sim a moral, religiosa, dos costumes, né? Uhum. Então assim, ó, veja você. Se a gente partir do pressuposto de que o direito ele precisa ser separado das outras normas sociais, né? Então a gente poderia pensar que o direito hoje no Brasil ele está restrito ao sistema legal positivo, né, o que está escrito no Código Penal, no Código Civil,
né? Não. E que os juízes, eles só se baseiam naquilo ali, eles não misturam as suas concepções morais, as suas concepções políticas, etc., né? Quando fazem o seu julgamento. E assim, no mundo contemporâneo, essa posição ela se mistura com uma aspiração, porque eu acho que a maioria das pessoas querem que não haja essa mistura, de que o juiz não julgue com base nas suas convicções político-religiosas, morais, ou coisa assim, né? Então existe uma... Só um minuto. Ah, tá. Então existe essa mistura entre o que seria descrever o funcionamento do direito e como o direito deveria ser, né? Se a gente usar essa perspectiva para analisar o passado, a gente vai fazer uma história do direito preocupada em ler assim a legislação antiga, né? O que dizia a lei das 12 tábuas em Roma, né? E o que a gente destaca aqui é que se a gente quiser entender o direito dos romanos, da sociedade romana daquele período, não tem como realmente entender aquilo só lendo a lei das 12 tábuas, só lendo o texto escrito numa lei, por exemplo, né? Isso, a gente vai entender o direito inserindo esse pedaço de lei, esse artefato que a gente encontra num contexto maior, né? Na sua conexão, inclusive, com outras normas sociais. Agora, até onde que a gente precisa ir, né? Se a gente vai precisar estudar toda a moral, toda a religião, todas as outras normas, então é uma coisa meio que sem fim, né? Então a gente precisa ir, o quê? Tentando compreender as conexões do direito ou dessa lei, ou de um caso, de um julgamento, com os outros elementos sociais, né? E a gente vai experimentando, a gente vai conectando, vai vendo qual que é o sentido disso. E esse sentido ele vai sendo construído a partir do momento que a gente vai estudando, a partir do momento que a gente vai discutindo sobre isso. Não tem um momento em que essa discussão termina completamente, né? Então, é por isso também que esse capítulo introdutório trazia a ideia de consciência metodológica, porque a gente precisa reconhecer que existem diferentes abordagens, diferentes formas de se pesquisar, de se discutir a história do direito, e ainda assim não existe um único método que é capaz de nos dar a plena garantia de que nós sabemos exatamente como que era o direito 200 anos antes de Cristo, na cidade de Roma. A gente tem certeza que as coisas aconteciam assim. A gente não vai ter como ter certeza de tudo. Ainda assim, a gente precisa construir uma narrativa que seja racional, que nos explique coisas, né, sobre o passado, ou pelo menos que a gente evite de usar o passado simplesmente como uma narrativa para defender um argumento do presente, né? Por exemplo, assim, se eu quiser fazer uma defesa do meu terreno, né, contra contra o vizinho que está invadindo o meu terreno, coisa assim, e aí eu digo assim, não, porque a propriedade privada vem lá desde da Roma antiga e ela tem tais e tais características, é por isso que eu tenho direito hoje. Isso é fazer um uso instrumental da história do direito, que muitas vezes vai nos levar para uma ficcionalização do passado, né? E aí a história do direito na perspectiva crítica, ela quer evitar exatamente isso. Por mais que a gente não vá construir uma verdade, digamos assim, isso é o que realmente era o direito do passado, mas a gente vai avançar na discussão sem tantos mitos sobre o direito antigo. Professor, eu ia justamente te perguntar essa questão, se a gente pode, diante dessa lógica de que a história foi escrita a partir de visões e narrativas, muitas vezes baseadas em mitos, se o nosso direito não é resultado de algumas pequenas ilusões e fantasias de talvez coisas que nunca aconteceram exatamente daquela forma, ou seja,
se o nosso ordenamento jurídico ele é fundamentado basicamente em mitos e não em fatos, né? Sim, tem um livro de um importante historiador italiano do direito, Paolo Grossi, que chama Mitologias Jurídicas da Modernidade. Vou colocar aqui no... Vocês procurem aí rapidamente no Google. É um livrinho, uma leitura muito boa, inclusive, que destaca muito bem essa discussão de como, em especial, a modernidade jurídica, esse é o argumento dele, é fundada em determinados mitos. Mitos que vêm dessa concepção que as pessoas modernas têm sobre o seu passado, né? Sobre os conceitos relacionados à propriedade, ao Estado, à centralidade do legislador, né, na capacidade de definir os conceitos e operacionalizar o sistema jurídico, né? Então, essa é uma análise já bem estabelecida, né, dentro da historiografia jurídica, né? A ideia, vou colocar aqui, ó, mitologias. Vamos conferir se eu não estou mentindo, se é esse o título mesmo, que às vezes a gente... Mas é isso mesmo, ó, Mitologias Jurídicas da Modernidade. Procurem esse livrinho. É um livrinho bem curto, se eu não me engano, ele tem 4 capítulos, assim, são palestras desse autor que são bastante importantes. É um autor muito importante para a história do direito medieval, né? Vai justamente destacar a profunda diferença da noção de propriedade que existia na Idade Média. Que, incidentalmente, é um dos pontos que a gente vai tratar hoje, né? Por outro lado, existe também uma discussão importante e um problema que a gente tem que lidar ao estudar história do direito, que é o fato de que, quando a gente olha para algumas evidências, se a gente pegar a legislação, como eu mencionei, né? Lei das 12 Tábuas, né? O Código de Justiniano, se a gente pegar um material antigo, em especial do direito romano, ou se a gente abrir um livro um manual de direito civil hoje, a gente vai encontrar muitas conexões com o passado, em especial com o direito romano. E isso é, de certa forma, ressaltado ainda mais pelo nosso vocabulário jurídico, né? O vocabulário jurídico do português é muito, muito parecido com o latim utilizado, né, há 2000 anos atrás em Roma, na Roma Antiga, no Império Romano. Então existe, sim, uma forte conexão daquilo que a gente estuda hoje, o direito do presente, e o passado. Só que apontar essa conexão não é suficiente para dizer exatamente, né, o que é esse direito, se esse direito é uma continuidade, se ele é a mesma coisa, ou se ele é fruto de uma evolução, ou se são duas coisas completamente diferentes que, como duas pessoas que se chamam Mônica, né, têm o mesmo nome, mas são coisas completamente diferentes, né? Então, o que a gente tem a discutir por último também, desse ponto de vista metodológico, que temos que lembrar, é que a história do direito, na perspectiva crítica, ela busca também historicizar os conceitos jurídicos, né? A ideia de que os conceitos jurídicos, eles não são frutos da razão humana de forma abstrata, né? Quando tem um jurista romano, Ulpiano, discutindo a relação do proprietário com um bem imóvel, lá em 300 e poucos depois de Cristo, 200 e poucos. E quando um doutrinador brasileiro está fazendo isso no seu livro, eles podem estar usando as mesmas palavras, o mesmo vocabulário, mas eles podem estar falando de coisas diferentes, né? Essa ideia de que o que está escrito na palavra e o significado do conceito podem ser coisas diferentes, né?
Isso aponta para a ideia de polissemia, né? Ou de a ideia de que a semântica dos conceitos, o significado dos conceitos, tende a variar, ser objeto de mudança. Portanto, não é natural. Tá? Quando a gente vê na perspectiva da história do direito, a gente desnaturaliza os conceitos jurídicos. Quer dizer, os conceitos jurídicos, eles não vêm da natureza das coisas, eles vêm de contextos históricos. E esses contextos históricos mudam, portanto, os conceitos jurídicos mudam também. Tá? Quando uma coisa muda, não quer dizer que todas as conexões são cerradas, mas a gente precisa abrir os olhos para essas mudanças, para essas transformações. Tá? Então, quando uma pessoa entra na justiça, que ela tem um companheiro que faleceu, mas que pagava no contra-cheque o direito à pensão por morte, e esses companheiros que nunca oficializaram a relação, mas tinham uma relação afetiva, verdadeira, um entra na justiça para pedir a pensão, o Estado deve reconhecer aquela família. O que eles estão fazendo ali ao utilizar o conceito jurídico de família pode ser uma coisa muito diferente daquilo que os romanos estavam fazendo ao utilizar o conceito jurídico de família. Tá? Ainda assim, existem conexões históricas entre diferentes sistemas, mas não existe uma conexão normativa, quer dizer, que porque na Roma Antiga era assim, hoje deve ser assim. Essa conexão, a história do direito não está preocupada em estabelecer. A gente está aqui para analisar essas diferenças, ou essas transformações, ou as continuidades, não para dizer como o direito deveria ser. Né? Então, nesse sentido, a história do direito ela é relativista. Ela não está preocupada em afirmar a validade de um direito sobre o outro, ou julgar que um é melhor do que o outro. Isso não impede as pessoas normais de fazerem seus próprios julgamentos, né? Mas não de dizer isso ou afirmar isso por causa da história. Né? Esse é o ponto central. Então, tudo que a gente vai analisar aqui parte do reconhecimento da limitação, daquilo que a gente pode conhecer ou não. Tá? Por isso que eu destaquei também na aula anterior a ideia de consciência metodológica, a ideia dos limites do conhecimento na história do direito. Tá? Desculpa, a gente vai falando e vai desgastando a voz. Então, até aqui tudo bem, né? Vocês tinham mais alguma dúvida, questão sobre o texto anterior? Lembrem-se que o texto também vai ser objeto da avaliação de vocês, né? Que logo, logo estará disponível. Sim. Sobre essa questão da natureza das coisas, se a natureza das coisas muda de ontem para hoje, então a gente não pode falar que existe universalidade. É por isso que eu destaquei o ponto de que, metodologicamente, os estudos da história do direito, hoje eles são predominantemente relativistas. Quer dizer, eles estão preocupados em destacar a vinculação de um conceito jurídico com o seu uso dentro daquela sociedade. Então, diferentes sociedades vão usar esses conceitos de diferentes formas. Isso vale tanto para a linha do tempo, a relação do passado, como para diferentes sociedades dentro do mesmo tempo. Né? Então, como que se fala do direito de família no Brasil e no Afeganistão é bastante diferente. Né? Isso significa dizer que aqui no Brasil a gente está chegando perto do conceito verdadeiro de família, e lá no Afeganistão eles estão errados sobre o conceito de família. Essa é uma forma de pensar que metodologicamente é muito diferente da forma de se pensar metodologicamente a história do direito. Né? Mas isso causa muita confusão, porque não é uma negação frontal do universalismo no sentido normativo, quer dizer assim,
quando a gente estuda a história do direito, a gente não está afirmando para as pessoas e dizendo não tenha uma opinião sobre como o direito deveria ser. Não é isso? A gente está dizendo assim, que a gente não pode partir da nossa concepção sobre como o direito deveria ser para entender o passado. Porque senão a gente vai estar entendendo mesmo só aquilo que a gente mesmo acredita já. E vai estar projetando aquilo que a gente já acredita no passado. Ou para dizer que no passado era igual, ou para dizer, nossa, olha como no passado era ruim, porque era diferente daquilo que a gente acredita. Né? Essa é realmente uma questão interessante, porque ela até divide as pessoas, né? Tem pessoas que vão dizer que, não, a história vai provar que não existem conceitos universais, justamente porque tem essa variação. E aí a pessoa vai adotar o relativismo num sentido mais amplo. Né? Mas eu estou utilizando aqui a ideia de que esse relativismo é metodológico. Ele tem a ver com a forma como a gente faz a pesquisa, na forma como a gente discute a história. Tá? Na antropologia é a mesma coisa. Né? Não existe nenhum antropólogo que não seja um relativista nesse sentido. Porque se você vai querer entender outras culturas, você precisa abrir mão da ideia de que as culturas só podem ser compreendidas, só podem existir a partir de um conjunto pré-determinado de valores. Você precisa desse relativismo. Agora, isso não significa afirmar que todos os valores são iguais, ou não existe diferença nenhuma, ou a gente não pode destacar ou valorizar a preferência, mais liberdade ou menos liberdade, ou coisas assim. O relativismo ele é muito mais hoje um instrumento de pesquisa, de trabalho, do que necessariamente uma posição moral. Mas geralmente as pessoas misturam as duas coisas. E muitas vezes se critica a parte do estudo quando as pessoas querem justamente criticar o relativismo moral. Quer dizer, se você está afirmando isso, então você acha que a mutilação genital que ocorre na Somália é certo? Tem uns argumentos assim mal estruturados, porque não entendem a diferença entre um relativismo do ponto de vista metodológico e o relativismo moral, ou coisas assim. Tá? Era uma boa questão, aí eu já aproveitei para fazer essa discussão lateral. Muito bem, então assim, eu queria destacar para vocês, a partir de uma reflexão, de que a gente está aqui fazendo um estudo do direito numa universidade, né, apesar de estarmos numa situação bem peculiar, né, a sala de aula virtual, mas a gente está fazendo alguma coisa que está conectada diretamente com uma tradição longínqua. O que a gente está fazendo aqui não é a mesma coisa, mas tem uma conexão direta com o que as pessoas estavam fazendo há séculos e séculos atrás, com a formação das primeiras universidades. Né? Existe uma discussão interessante sobre isso, né? Sobre o surgimento das universidades. Elas existiam também no mundo fora da Europa, na África, no mundo árabe, na Índia. Mas a gente costuma analisar que as universidades elas surgem na Idade Média, na Europa, né? Em cidades italianas, né? Elas vão se espalhando pela Europa, Coimbra, Paris, Oxford, diversas universidades vão surgindo ao longo da Idade Média. E o que as pessoas estudavam, né, nessas universidades medievais? Tá? Quais eram os cursos que foram fundadores das universidades como nós compreendemos hoje? Então, as universidades medievais elas começam organizadas através do estudo do direito. Né? E existiam duas
áreas, duas grandes áreas de estudo da universidade relacionadas com esse estudo das normas. Um pelo lado da teologia e do direito canônico. E outro, o lado daquilo que seria o direito do mundo temporal, assim, aplicável às pessoas, de maneira geral, que era o estudo do direito romano. Tá? Então, as universidades elas surgem no contexto medieval com o estudo do direito canônico e com o estudo do direito romano. Tá? Aí vejam o seguinte problema que a gente deve se debruçar sobre, que está logo no início do estudo do direito enquanto formação universitária. Quando surgem as universidades e vão se estabelecer os primeiros cursos de direito, o direito a ser estudado e ensinado nas universidades, para as pessoas que estavam estudando, era o direito romano, o direito dos romanos. No contexto da Idade Média, onde não tinha mais nenhum romano. Né? Claro, lá em Constantinopla tinha um pessoal que vestia umas roupas diferentes e gostava de se chamar de romano, mas falava grego. Né? Aquilo que a gente chama do Império Bizantino. E também na Alemanha, no norte da Itália, tinha uma coisa estranha, né, que eles gostavam de chamar de Sacro Império Romano Germânico. Mas era uma coisa muito diferente daquilo que era a sociedade romana, que deu origem ao direito romano. Lá da época da República, depois da época do Império Romano. O Império Romano já havia acabado há muito tempo. Ainda assim, o estudo universitário do direito ele começa com o estudo de um direito que, para todos os efeitos, já não existia mais. Vejam a primeira coisa estranha. Tá? Porque na Idade Média, as universidades começam a estudar o direito, mas o direito estudado não é o direito da sociedade medieval. Né? Então, o estudo universitário do direito ele já começa vinculado a um fenômeno muito peculiar da história do direito, que tem o nome de recepção. O fenômeno da recepção. Entender o fenômeno da recepção é o primeiro passo para a gente começar a estudar os conteúdos da história do direito esse semestre. Tá? O que é recepção? A ideia de que é possível estudar ou incorporar um sistema jurídico estrangeiro ou um sistema jurídico do passado, de um outro tempo ou de um outro lugar, para a sua realidade, para resolver problemas jurídicos atuais, contemporâneos, né? Independentemente da origem desse sistema jurídico, um sistema jurídico pode ser aplicável a diferentes situações. Então, o estudo, eu vou falar bastante sobre recepção, né? Então eu vou repetir bastante essas definições. Tá? Então, assim, o estudo do direito do ponto de vista universitário, ele já começa com o fenômeno da recepção. O que é o fenômeno da recepção? No nosso caso, o que eu estou falando? Da recepção do direito romano, que é um direito que vinha do passado, que é o direito que vinha de uma sociedade estranha, porque pode ser até o mesmo país, o mesmo lugar territorialmente. Mas o passado é como se fosse um país estrangeiro, onde vivem pessoas que têm uma cultura diferente da nossa, que pensam coisas diferentes da forma como a gente pensa. Tá? Então, o passado é como se fosse um país estrangeiro. E o resgate do direito do passado, ou de um país estrangeiro,
a incorporação desse sistema para resolver problemas atuais, contemporâneos, esse é o fenômeno da recepção. E é isso que as pessoas estavam fazendo, né, na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, né, ao longo de séculos, no direito europeu. Então, a própria ideia de direito europeu, a ideia de direito comum europeu, ela vai surgir a partir desse fenômeno chamado recepção do direito romano. Por quê? Depois de um certo tempo, não importava onde você iria estudar, se você fosse estudar na Itália, na França, na Espanha, na Polônia, você ia estudar a mesma coisa, o mesmo sistema jurídico. Qual sistema jurídico? Feito pelos senhores feudais da região, pelos reis? Não. Um sistema jurídico romano. Então, surge a ideia de um direito comum europeu, de um direito aplicável a diferentes países, diferentes contextos. Isto surge porque as diferentes universidades em diferentes lugares do mundo estudavam a mesma base, que era o direito romano. E não só a mesma base geral do direito romano, estudavam a mesma fonte, o mesmo material, que era o Código de Justiniano. O Código de Justiniano era uma longa e bem completa, bem extensa compilação da história do direito romano, mas não apresentada de maneira histórica, apresentada de maneira sistemática, né, por temas, por áreas do conhecimento jurídico. E essa compilação do direito romano ela foi ordenada por este imperador, que a gente pode chamar de imperador bizantino, né, Justiniano, que governava Constantinopla, século VI. E esta compilação, ela é uma mistura de diferentes leis resgatadas das bibliotecas que estavam se perdendo já, depois da queda do Império Romano do Ocidente. Então, os territórios romanos, a própria sociedade romana já havia se transformado profundamente. E, com o medo de que o direito estava se perdendo, de que a tradição estava se perdendo, de que a própria civilização estava em decadência, o imperador romano ordena que os seus juristas resgatem a tradição do direito romano, né, façam a compilação das opiniões jurídicas, das grandes obras jurídicas, dos grandes casos do direito romano, dos decretos dos imperadores anteriores, e eles têm a ordem de pegar todo esse corpo de literatura jurídica, de história do direito, e apresentar um sistema coerente. Vocês sabem que, se a gente pegar a história de diferentes casos, de diferentes leis, ao longo de diferentes séculos, a gente vai encontrar muitas contradições. A gente vai encontrar muitas coisas que vão em direções diferentes. Mas a ordem do imperador não era para fazer uma compilação cheia de contradições. Né? O imperador precisava de um sistema legal coerente que fosse capaz de auxiliar a administração do império. Então, em vez de contradições, o que esse código precisava era de uma harmonia, né, sistemática, conceitos coerentes, operacionais. Então, os juristas demoram 10 anos fazendo esta grande obra que buscava sintetizar todo o direito romano, de forma que pudesse ser, aprendido, ele tinha que poder ser estudado, e você aprender com ele, e 2, aplicável. Então, o Código de Justiniano ele foi feito justamente para facilitar o estudo do direito, as pessoas lerem e entenderem,
E 2, a aplicação, pensado sempre como voltado para o direito ser aplicável. Então, ele é o grande instrumento que funda o ensino dogmático do direito. Que é a ideia de que você vai estudar o direito, você vai compreender os conceitos e vai conseguir aplicá-los na prática. Você justamente aprende pensando na sua aplicação prática. Então, o Código de Justiniano, ele é, sim, uma obra muito interessante, muito especial na história. Só que observem vocês, este código, ele já é, ele próprio, um instrumento de recepção do direito romano. Porque ele é feito no século VI, lá em Constantinopla, na sociedade bizantina, onde não havia mais o Império Romano como a gente entendia anteriormente. Já havia aquelas invasões germânicas, góticas, dos hunos, todos aqueles diferentes povos, né? Não havia mais República Romana, Império Romano em Roma, nada daquilo. Então aquela sociedade que havia dado origem a esse direito, já não existia mais também. Então o próprio Código de Justiniano já é a recepção do direito do passado. São os romanos fazendo a recepção do seu próprio direito dos seus próprios ancestrais. Só que os romanos, eles achavam que o direito do passado era diferente do seu direito, né? Os bizantinos, eles achavam que o direito do passado deveria ser diferente do direito do presente. Aí a gente pode chutar a resposta. O que vocês acham? Acho que vocês podem chutar, né? Mas a resposta é não. Eles achavam que o direito deles era o direito deles desde Rômulo e Remo. Né? Às vezes a gente fala assim, desde Caim e Abel. Né? Ou, enfim, desde alguma origem que estabelece uma identidade. Né? Então os romanos vão dizer, não, esse é o nosso direito. É o direito que deve ser aplicado hoje, é o mesmo direito que vem do passado. No máximo, o jurista ele precisa entender certas evoluções, né, trazidas por avanços, né, por um avanço no conhecimento, ou coisa assim, mas o direito ainda é o mesmo. E é nesse espírito, nessa ideia de que o direito ele é o mesmo, ele, no máximo ele tem um certo avanço a partir do estudo, a partir da própria experiência jurídica, mas de que o direito ele é fundamentalmente parte das mesmas bases, que são as bases da razão humana. É essa ideia que vai ser incorporada na fundação das universidades, dos primeiros cursos jurídicos. E é por isso que, ao invés de estudar diferentes leis de diferentes reinos, de ducados, de principados, as universidades medievais elas vão estudar o direito romano, em especial o Código de Justiniano. Porque o pressuposto é justamente a ideia de que o direito ele é fundado em bases vinculadas à razão humana. E os juristas romanos, eles têm a maior contribuição, porque eles têm o estudo mais longo, mais completo e mais dedicado aos fundamentos do direito. Né? Essa é a concepção, e por isso que está ocorrendo na Idade Média a recepção do direito romano. Faz sentido até aí? Tá? Fácil de acompanhar? Na Idade Média, mesmo na Idade Média, quando se havia essa ideia de Deus e igreja, a razão humana era a base do direito? Uhum. Exatamente, mas não num sentido racionalista que vai se estabelecer depois da Renascença, por exemplo, ou no Iluminismo. Porque um dos pressupostos aí dessa linha de interpretação, né, é de que a razão que a razão humana ela teria sido criada justamente a partir da razão divina, de que existe uma diferença hierárquica, né, entre a razão divina e a razão humana, até porque a razão divina ela pode se comportar de maneira irracional pela razão humana, né? Quer dizer, um
uma coisa que a água, de repente, se transforma em vinho, isso é irracional, mas é divino, né? Então, o fenômeno dos milagres, ou coisa assim, são violações da razão humana, mas eles são de acordo com uma razão maior, divina. Esse é o pressuposto da racionalidade na Idade Média, né? Em grande parte, claro, tem muita variação, mas assim, simplificando, né? E aí, vejam vocês, em torno de que vai se estruturar o estudo da teologia medieval? Em torno de que obra, de que livro? Né? A Bíblia, né? Que é um livro bastante confuso, bastante extenso. Se você analisar com um determinado olhar, você vai encontrar muitas contradições, que afinal de contas são textos que foram escritos em diferentes séculos de distância e tudo mais. Por outro lado, o estudo canônico, né, da igreja, ele vai querer justamente não enfatizar as contradições, ele vai querer enfatizar a harmonia do texto, a coerência sistemática, né? E então o estudo do direito canônico parte da base de que naquele livro está inscrita a razão divina e ela precisa ser interpretada pela razão humana, né? Só que a razão humana, ela é muito perigosa, né? Ela pode nos enganar. Esse é o pressuposto do pensamento medieval. Então, a gente precisa da autoridade da igreja para estabelecer os limites da interpretação. E esses limites vão ser estabelecidos pelos cânones. Os cânones são as autoridades da igreja reconhecidas, as interpretações autoritativas, né? Aquilo que isto é a interpretação correta, essa não é a interpretação correta. Isso é dado pelos cânones. Então, você tem no estudo da teologia, do direito canônico, o ponto de partida, o livro, e depois a doutrina dos intérpretes oficiais, digamos assim, da igreja. Uma coisa paralela, análoga, vai ocorrer com o estudo do direito. Respondam vocês, qual que é o livro? Que é a fonte da autoridade que vai ser estudada? A Constituição Federal. Constituição Federal hoje? Né? E na Idade Média? Né? Nesse fenômeno que a gente está tentando descrever da origem do ensino universitário do direito. O Código Justiniano. O Código de Justiniano. Né? Tem essa relação dogmática, né? De fonte da autoridade jurídica, política, mas também da base legal, normativa, do estudo. Então, o código é o livro base, assim como a Bíblia é para o estudo da teologia. Né? E o Código de Justiniano, ele é a razão inscrita. Tá? Se você lê diferentes passagens do Código e encontra ali uma contradição, tal passagem diz isso, a outra passagem diz algo diferente. Aí eu digo assim, encontrei uma contradição, o código está errado. O que os professores medievais vão fazer com esse aluno que fala isso? Legalmente, eles vão aplicar castigos físicos, né? Punições como açoites, né? Ou tomar reguada na mão, coisa assim. Que as universidades medievais, elas tinham... eu digo medievais, mas no Brasil do século XIX as universidades também tinham regras de castigo físico para os alunos, né? Enfim, é só uma peculiaridade histórica. Mas, em outras palavras, o que vai ser feito? Vai dizer assim, não, se você viu uma contradição nesse texto, o problema não é o texto, o problema é você. Você que não entendeu o texto. Porque você que não está sendo ainda capaz, você ainda não aprendeu a fazer uma interpretação harmônica do texto jurídico. Tá? É muito provável, tirando a parte da aplicação dos castigos físicos, né, para a tristeza de alguns professores, é muito provável que você tenha uma resposta semelhante se você levantar, você numa aula de direito constitucional, apontar para a Constituição e dizer assim, olha, professor, tem uma contradição aí, né? A Constituição, ela traz aí o direito de
a função social da propriedade, mas traz também a livre iniciativa, ou traz valores que apontam para uma direção, apontam para outra e tem uma contradição. E aí talvez, né, algum professor vai dizer assim, não, o problema não é a contradição, o problema é você. Né? O problema não é a Constituição, né? Porque você é que não está aplicando uma interpretação harmônica do texto constitucional. Faz sentido? Já viram esse tipo de perspectiva? Essa é a base dogmática do estudo do direito. Então, nesse sentido, existe uma conexão bastante forte, né? Desde o início das universidades até hoje, né? Nessa prática, nessa metodologia do ensino dogmático, que é normal, faz parte. Mas a gente vê que isso é um fenômeno histórico também. Isso não é a razão escrita, né? Ou pelo menos, no fundo, se você investigar bem, você acha gente que realmente acredita. Não, a razão humana foi inscrita na Constituição, ou na Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo. Né? E você pode fazer coisas muito interessantes com esse tipo de argumentação. Né? Por isso que eu estou dizendo, o relativismo metodológico da história não diz para você rejeitar os valores constitucionais de hoje. Mas ele aponta para o fato de que esses valores eles também são os relativos da nossa sociedade. Ou melhor, né, da sociedade que a gente quer defender. Justamente abre o espaço para o fato de que as coisas podem mudar. Né? Há algumas décadas atrás, tem algumas pessoas que são um pouco mais velhas, viram essa transformação no discurso jurídico. Né? Aquilo que os juristas aceitavam, os juízes, tá? Aceitavam como a definição do conceito de família, mudou bastante nesses últimos 30 anos. Tá? E mudou, muitas vezes, a partir da discussão de pessoas que tentavam inovar, mas normativamente, dizendo assim, a Constituição, os valores constitucionais são tais e tais. Por isso que as pessoas têm tais e tais direitos, e que o Estado deve reconhecer. Então, o plano da dogmática, ele vai ser sempre um plano contraditório, porque ele muda o direito, mas dizendo que está justamente afirmando o direito. Né? E é normal que isso aconteça. Bom, mas do ponto de vista da história da recepção, né, a gente pode fazer um experimento mental. Né? Por que um direito que vem do passado pode ser considerado útil para soluções jurídicas, né, para oferecer soluções jurídicas? Em outras palavras, por que as pessoas na Idade Média fizeram a recepção do direito romano? Né? A resposta mais fácil aponta para a superioridade do direito romano. Né? Os romanistas gostam de dizer que o direito romano é o melhor direito, ele é superior, porque ele mistura uma longa experiência jurídica, pensamento voltado para a prática, influências filosóficas, etc, etc. Mas a gente pode também imaginar um tipo de cenário, justamente para pensar essa ideia de mitologias jurídicas da modernidade, né, o livro que eu citei, sobre como que funcionava a propriedade na Idade Média. Tá? Imaginem vocês, né, essas universidades que vão surgir no norte da Itália, onde também está ocorrendo, na Idade Média, um fenômeno de um certo renascimento comercial, né? As cidades elas se governam de forma autônoma, né? Elas não têm nenhum rei soberano, coisa assim, e essas cidades, elas têm os seus próprios magistrados, e têm os seus fóruns, os seus tribunais, e elas têm uma classe de mercadores, fazem relações comerciais, têm os seus primeiros bancos, né? O sistema bancário começa a surgir, e aí essas cidades viram centros econômicos, sociais, né? E do lado dessas cidades continua existindo lugares onde o regime feudal era bem estabelecido. Então imaginem vocês um aristocrata, um senhor feudal, um barão, que tem terras na região do interior,
ele tem vassalos, eles têm os seus camponeses que ficam ali trabalhando na terra todos os anos, pagando, né, aqueles impostos, pagando uma parte da colheita, etc, etc. Deixa eu ver teve algum probleminha técnico aqui comigo. Vocês conseguem ver a minha imagem ou não? Não, né? Ah, apareceu aqui, câmera desligada. Não sei exatamente por quê. Vamos reiniciar. Bom, vou continuar falando então, e aí daqui a pouco deve voltar. Então imaginem essa situação, né? Um barão, um nobre, ele ele tem um feudo, tá? Só porque às vezes pode ocorrer de ter uma colheita ruim ou coisa assim, ou ele faz dívidas, ele gosta de beber e gastar dinheiro no jogo, ele está quebrado. Ele vai para a cidade, ele faz um contrato com o mercador de que ele ia entregar a colheita, né, em troca de um empréstimo, ou ele ia dar em garantia, né, parte da sua propriedade, porque afinal de contas ele podia não ter dinheiro, mas ele tinha muitas terras, tinha muitos servos e coisas parecidas. Né. Ele toma lá um empréstimo, ele faz um negócio jurídico, um contrato. E depois de um tempo ele dá o calote. Imaginem vocês o seguinte, né? O mercador da cidade de Florença, de Bolonha, de Veneza, ele chega para vocês que são estudantes de direito em uma universidade medieval, né? E ele diz: eu fui roubado, eu tomei um calote desse senhor feudal. Ele chama o magistrado da cidade, ele pede para que ele seja indenizado, né, dessa violação de contrato. E o senhor feudal, ele diz o seguinte: não, você está enganado. Você não pode tomar a minha propriedade, as minhas terras, né? O magistrado da cidade, ele não pode leiloar os meus bens, porque os meus bens, eles não são meus, na verdade, né? Eu sou um senhor feudal, mas eu tenho uma responsabilidade com os vassalos, com os servos, a terra que está sendo trabalhada pelas pessoas, ela não é propriedade de nenhum indivíduo, né? Isso aqui vem de uma tradição de reis passaram por essas terras, nobres, duques, barões, e essa terra vem de uma família que está estabelecida na região há muitos séculos. Esses camponeses também aqui existem há muitos séculos, e ninguém é dono dessa terra. Essa terra é um feudo. Isso não é uma... apesar de senhor dessa terra, essa terra não pode ser tomada, não pode ser leiloada, porque senão isso violaria a tradição. E, tentando contrapor este argumento, o que vocês, né, alunos de uma universidade de direito medieval, poderiam contra-argumentar? Para onde que vocês iriam procurar respostas para soluções jurídicas? Vocês iam olhar para tradição local, para a história daquelas terras, para tentar encontrar na nobreza de onde que vem a origem daquela terra, ou vocês procurariam em outro lugar os argumentos jurídicos? Onde que seria buscado pelos estudantes do direito? Né? No Código de Justiniano. Né? Eles iriam utilizar o direito romano. E no direito romano, o que a gente encontra quando a gente abre o Código de Justiniano, quando a gente vai tentar buscar o que era a propriedade? Né? A gente vai ter uma definição ali de proprietário, que é o senhor dos bens. Né? Se você é um senhor da coisa, você tem direitos absolutos. Que direitos absolutos são esses? Né? Direito de vender, de trocar, de alienar, de dar em garantia. Né? Quando se assume a responsabilidade contratual, né? O patrimônio dessa pessoa pode ser, né, atingido pela responsabilidade do contrato, né, pela dívida. Os romanos estabeleciam que os pretores, os magistrados, eles podiam leiloar os bens do devedor para o pagamento da dívida. Então ali, por exemplo, vocês encontram, né, uma doutrina que dá uma solução jurídica para o caso concreto.
Claro, é uma solução jurídica para o mercador, né? Para o aristocrata, ele preferia que o direito romano não fosse aplicado nesse caso, que fosse aplicado meramente a tradição feudal, que protegia os bens do feudo de qualquer interferência comercial. Né? Até por isso que o feudalismo ele tem uma aversão, né, a mudança para o capitalismo, digamos assim. Né? O sistema jurídico ele impede isso. E aí o direito romano ele vai alterar essa relação. Mas imaginem vocês, se o senhor feudal, nesse exemplo que a gente trouxe, se ele rejeitar a aplicação do direito romano, se ele disser assim, não, mas por que que o direito romano é válido para resolver essa situação? Porque, afinal de contas, nós não somos romanos. Né? Nós não estamos no Império Romano, nós não somos romanos, por que que o direito deles é aplicável à nossa situação? E aí, quem é que poderia dar uma resposta a isso? A partir daquilo que vocês já estudaram, né? Qual que é a resposta, vocês sendo advogados do mercador e argumentando de por que que o direito romano é válido para essa situação? Porque ele é o mesmo, ele não mudaria com o tempo, ele só se consolida. Então você pode dizer assim, que a validade do direito não vem do fato de estar numa lei determinada ou porque você pertence a um povo específico, né? A validade do direito, ela vem de fundamentos básicos, racionais, né? Universais, ali o Felipe comentou no chat, e o direito romano, ele é a melhor expressão do estudo desse direito, que é fundado na razão. Né? Os conceitos de propriedade, ou de família, ou de obrigação contratual, eles não são coisas que variam ao longo do tempo e que dependem de lugar para lugar, de povo para povo. Eles são frutos da própria razão humana. Esses conceitos eles são conceitos naturais, que são válidos para todos os lugares, para todas as situações. Né? E se você quiser entender o que é justiça, o que é direito, você precisa estudar o direito romano, porque ele é que traz a melhor base. Né? E aí, claro, quanto mais a gente estuda, os estudiosos eles vão fazendo as glosas, que são pequenos comentários marginais que têm o sentido de explicar como que você pega esse direito, esse aprendizado do direito romano e aplica na realidade. Então, o estudo do direito romano medieval, ele é liderado por aqueles estudiosos que são chamados de glosadores. Eles fazem as glosas. Então, vocês abram aquele PDF que tem imagens, né, do direito romano, e o primeiro slide com imagens, vocês vão ver o livro do Código de Justiniano. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui, fica melhor. Né? O livro do Código de Justiniano com o texto original no centro da página, e o centro é a parte menor do texto, com os dispositivos originais do código, e a margem do texto, estas são as glosas. São como se fossem as notas de rodapé, em livros muito complicados, em que as notas de rodapé são maiores do que o texto original, né? Mas elas ainda assim são marginais, elas não estão no centro, elas não estão decoradas, elas não são o texto mais importante. O texto mais importante é o original, e aqui estão as glosas, que são os comentários e as explicações de como que você aplica esse direito romano na sua realidade. Né? Isso é que vai formar o chamado direito comum europeu, tá? A escola dos glosadores. Então, conseguiram, através dessa ilustração, entender melhor o conceito de recepção? Como que ela é voltada para um sentido prático do direito? E ela é, de certa forma, uma inovação, um processo criativo do direito. Em outras palavras, o direito romano que está sendo estudado nas universidades na Idade Média, ele no fundo, ele não é o direito romano dos romanos. Ele é o direito medieval se construindo. Né?
Porque o que vocês estavam fazendo aqui nesse experimento mental era tentando resolver um caso concreto na Idade Média. Né? Então era possível resolver uma situação jurídica, um caso, uma controvérsia, com esses argumentos de direito romano. Então o direito romano ele passa sim a ser parte do direito medieval. Tá? Então essa ideia de recepção ela nos aponta para o fato de que não de que o direito ele não está vinculado de forma muito dura à sua origem. Né? Ele pode ser aplicado a diferentes contextos. O fenômeno da recepção ocorreu no Japão, no final do século XIX, início do século XX, quando os japoneses querem modernizar o seu direito, eles literalmente importam o projeto de Código Civil alemão, né, para implementar um sistema capaz de melhorar, digamos assim, as relações comerciais, de modernizar o país, facilitar o capitalismo, né? Porque vejam esse exemplo do direito feudal de como que ele impedia a relação comercial, né? Ele atrapalhava o sistema de contratos, empréstimos, negócios jurídicos mais complexos, ele impedia. Né? E hoje, na Arábia Saudita, né, Emirados Árabes Unidos, também está ocorrendo um fenômeno da recepção. Né? Esses estados estão estabelecendo tribunais, cortes, sistemas legais paralelos, aplicáveis ao mundo dos negócios, por exemplo, que é muito diferente do sistema jurídico local. Né? Tribunais baseados no sistema anglo-saxão, da common law, exclusivamente voltados para o mundo dos negócios, por exemplo. Né? Então, se você for um estrangeiro que instalar negócios, talvez você não vá ser preso ou ser presa por dirigir, né, ou por tomar uma cerveja ou coisa assim, diferente do direito local, né, porque está ocorrendo um fenômeno de recepção. Né, o direito de um país estrangeiro está sendo aplicado em outro. Então, nas próximas aulas, a gente retoma esse conceito de recepção, né, não pode ultrapassar muito esse horário. Apesar de que lembrem-se que sempre ficará disponível a gravação de vocês dessas aulas, tá? E talvez, né, não posso garantir, mas talvez a gente possa fazer uma aula extra sobre esse conteúdo de direito romano em algum outro dia durante a tarde, que eu vou gravar e deixar disponibilizado para vocês. E aí eu vou deixar disponibilizado o link para quem quiser participar da gravação, né, de forma síncrona. Tá? Aí seria referente à leitura deste capítulo da aula 2, e aí eu fazendo uma explicação mais completa da aula do conteúdo de direito romano. Tá certo? Ô professor, essa leitura da próxima aula aí, eu estava olhando aqui, é para ler tudo que está que o senhor indicou aqui? Você diz do tópico onde está escrito aula 3? Direito romano e medieval? Isso. Não, esse capítulo que eu coloquei ali, o PDF, ele é bem mais extenso, né, do que os anteriores. Isso. E ele vai servir para a aula seguinte e para a posterior também. Entendi. Certo. Tá? Então, certo. ele é mais extenso do que o material próprio da nossa aula. Certo. Mas ele vai ser utilizado nas aulas seguintes. Uhum. Tá? Porque daí, em vez de eu dividir em 2 ou 3 textos, eu já editei daquela forma. Tranquilo. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas, questionamentos, sugestões?